Papo de Boteco. Aê! Oi, Infanto! Deixa eu falar quais são os tópicos do nosso Papo de Boteco. A gente vai conversar primeiro sobre o lance do Antônio Carlos Zago, né? Que ele jogou a merda no ventilador em relação às contratações, ao elenco do Curitiba, à diretoria do Curitiba, e acabou sendo demitido, né? Hoje. Cara, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Posso começar? Tá, deixa eu só falar que esse é o primeiro tópico. E o segundo tópico é em relação às sanções que foram colocadas em cima do Santos e do Vasco, por causa do problema no estádio. E, Betão, né, acaba sendo uma coisa que fica interligada, né? Porque, na verdade, é um treinador demitido dos três, né? Do Santos, do Botafogo e do Curitiba. O Santos, do Vasco e do Curitiba foram demitidos os treinadores. Isso, já vai numa sequência. No caso do Vasco e do Santos, houve os protestos e houve a punição. Então, os dois assuntos acabam se interligando. Então é a punição. Então, vamos começar com o Sr. Charles Madeira aí primeiro. Fala aí, Sr. Charles. Eu vou começar só com esse tópico aí do Antônio Carlos. Cara, o Antônio Carlos, para quem não se lembra, é aquele jogador que foi do Palmeiras muito tempo, né? Jogou na Roma também, muito tempo. Sim. E o Edmundo, uma vez, numa declaração dele, perguntado a ele num programa, que o Edmundo e o Roberto Carlos nunca se cruzaram, né? O Edmundo falou uma vez que a definição do Antônio Carlos, perguntaram: Edmundo, o que você acha do Antônio Carlos? Edmundo, como jogador, nota 9. Como pessoa, 0. Média, 4,5. Foi reprovado. Então, essa é a declaração histórica do Edmundo. E o Antônio Carlos, ele foi para o microfone, ele tomou de 5 do Grêmio. Aliás, fez um bom primeiro tempo. O primeiro tempo foi 1-1 e o Curitiba melhor em campo, né? O Antônio Carlos foi para o microfone e falou que um monte de merda dos jogadores. E detalhe, que foi vazado depois e confirmado pela diretoria. Sim. Era combinado a fala dele com a diretoria. O diretor de futebol e o Antônio Carlos combinaram de afetar e protestar contra o grupo. Só que errou na dosagem. Foi o que a diretoria do Curitiba falou, né? Só me interrompendo um pouquinho você, mas ele não falou merda do grupo, não. Ele falou merda da diretoria. Não, falou da diretoria também. O Curitiba acabou de virar SAF, né? O Curitiba tá fazendo o processo de transição para SAF. Ele falou mal do diretor de futebol, que contratou jogadores errados, né? Que ia ter que refazer. Porque é o que todo técnico queria falar. É o que todo técnico queria falar. Porque ele criticou que não pode botar culpa nele só. Nem só no elenco. E quem informou que tem que botar a cara a tapa. Botar a cara a tapa. E outra coisa, ele falou, né, combinado com o diretor de futebol. Isso que foi vazado. Só que, o que acontece? Ele errou na dosagem. Ele poderia ter falado, só que ele errou na dosagem do remédio, né? Ele perdeu o tom, saiu vomitando um monte de coisa, e aí, porra, ele não tinha mais clima no vestiário depois de falar que o time dele era uma merda, que aqueles jogadores, se não contratassem pelo menos 20 jogadores, com aquele time iria cair. Ele já tinha falado quando ele assumiu contra o Vasco, ele arruma o primeiro jogo dele foi contra o Vasco, foi 1-1. Aí no jogo seguinte ele perde para o Bahia e ele falou: se não contratar pelo menos 15 a 20 jogadores, não tem como, vai cair no primeiro turno, porque esse time é horroroso. E ele falou isso em público. Porra, e aí como que ele comanda o time depois disso? Não tem ambiente no vestiário para comandar um elenco depois disso. E aí meteu malha na diretoria, meteu malha no diretor de futebol que saiu. E aí, meu irmão, ele errou. Ele falou o que tinha que falar, mas só que ele falou demais. Falou além da conta. E aí, sobrou para ele. Que ele já vinha também no processo do Sporting Cristal. Não, do Bolívar. Ele estava no Bolívar, que também é SAF do Grupo City, né?
Ele é do City. E foi fritado lá, como foi fritado no Bragantino. Né? Ele era, antes do Barbieri, ele era o treinador do Bragantino. Mas eu acho que no Bragantino, eu não me lembro direito, mas ele pediu para sair também, não foi? Não. Projeto. Agora, também por causa de problema com o vestiário, porque ele tem muita personalidade. Eu não lembro, Charles, eu não lembro se no caso dele recebeu proposta lá do mundo árabe. Foi. É isso, ele tinha... Mas ele não era bicho no vestiário, não. Ainda tem aquele episódio do Juventude, não sei se vocês lembram, que ele fez assim no Juventude, num jogo. Não, isso aí é um caso quando ele era jogador, né? Não, como treinador. Já como treinador, né? É. Agora, aí eu vou passar agora para Tefinho, para ele seguir na linha do raciocínio. Passa aí, Tefinho. Não, é só para comentar, assim, eu vou fazer uma linha assim temporal para vocês observarem o que eu quero informar sobre o Zago, sobre a declaração dele, porque é muito simples de pegar só porque o Zago é uma pessoa ruim, porque como jogador ele jogou muito, mas como treinador, como pessoa, é um bosta. Cara, a gente vem batendo na tecla já há muito tempo, inclusive até motivo de piada, aquele negócio. Eu tô falando do meu time, Luiz Castro, aquele negócio, fora Castro, todo aquele negócio, quando o treinador vai mal, né? O que o Zago fez? Tá? Tô colocando um paralelo. Em comparação do Castro, o Castro ficou em silêncio. Ele em nenhum momento falou da diretoria, em nenhum momento ele botou a boca no trombone e falou: meus jogadores são horríveis, quem contratou errado. Não. Aí que está o problema na declaração do Zago. Ele pode reclamar, sim, né, não tem reforços, eu não tenho um bom elenco na mão. Só que cai por terra tudo que os próprios treinadores, a maioria brasileiros, falam: não tem tempo para trabalhar. Mas aí, cara, não tem tempo para trabalhar. O seu talento, o treinador, ele sobressai perante os outros por ter uma equipe não tão boa assim e que faça um campeonato digno. No mínimo digno. No mínimo meio de tabela. O Coritiba, cara, não tem um elenco top de linha. Acabou de ser gerada a SAF. Vão começar as contratações agora, pelo menos para acertar um time para conseguir se livrar do rebaixamento. Como é de costume, quando foi no Botafogo, foi no Vasco e agora vai ser no Coritiba. E o cara resolve falar isso. É como se ele assim, não quero comer esse bolo no forno ainda. Ô, Stefano, mas pegando essa sua linha de raciocínio aí, tá? Eu quero que depois você fale. E Charles também pode chegar. Mas será que a cobrança que tem em cima dele, a gente tem que pegar o lado da diretoria. A cobrança que a diretoria deve estar fazendo nele, o seu time não está rendendo, que não sei o quê. Se ele já estava pedindo reforço, aí você fala, está virando SAF agora. Beleza. Mas não quer dizer que a SAF já vai contratar já nesse meio de ano. Porque ainda não, acho que não fechou todos os... Não fechou todos os lances. Aí você disse sobre o Luiz Castro. O Luiz Castro, como você mesmo... eu não vou nem discutir sobre como você falou. Ele tinha a conversa, o projeto com o Textor de contratações X e contratações X depois. Né? Então, ele sabia quando ia chegar os reforços e a melhoria do elenco para ele poder fazer um campeonato. Mas no caso do Zago, não. A cobrança já era muito forte sem ter o respaldo de contratação. No caso do Zago, ele tinha até promessas de contratação. Né? O Coritiba parece que vai ao mercado nessa janela. Só que quando ele começa a acusar, por exemplo, os jogadores, ele falou: eu tomei 5 gols hoje de falhas individuais. Mas não são falhas individuais porque o jogador errou. São falhas individuais porque eu apontei e falei que isso ia acontecer no treino e meus jogadores não conseguem ouvir. Como quem diz, o cara não serve para nada. Como quem diz, a minha parte eu fiz, o jogador é que está errado. E a outra questão, cara, tem um cara que é mestre em cobrar diretoria por reforço, que se chama Renato Gaúcho. O cara toda hora vai na televisão e cobra
sabendo cobrar a diretoria e enaltecendo também os comandados dele. Ele é mestre nessa arte, né? O Luxemburgo faz isso também muito bem, né? Ele enaltece o grupo dele, mas diz, com esse eu prefiro... Mas, Charles, até o momento, eu entendi o que você está falando, mas até o momento você vai pegar o seguinte, a gente está falando de um Coritiba, que é fraco, e outro é o Grêmio. Sim. O Grêmio tem uma base mais ou menos. Eu estou falando de postura de cobrança de treinador. Mas aí a gente tem que ver a postura também do dirigente. O que cobra? Sim, o dirigente o diretor do... eu quero que seja um Atlético Paranaense. Mas então me faça igual o Atlético Paranaense me dê. Me deu um grupo mais forte. Só que ele, pelo que... Rapidinho, só para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Em relação até ao elenco do Coritiba. O elenco do Coritiba é um dos maiores do Campeonato Brasileiro. Questão de tamanho do elenco, extensão do elenco. São 36 jogadores no total. Tá? O maior, inclusive, é do São Paulo. Tem 40, mas eles botam muito garoto da base já para encher, né? Então, o Coritiba não tem um menor... Né? Não tem a menor folha salarial, não tem o menor valor de mercado do brasileiro. O menor valor de mercado brasileiro é o Cuiabá. Aí, em sequência, o Goiás, América Mineiro, que estava na Libertadores até pouco tempo, Cruzeiro e Fortaleza. Todos esses são abaixo do Coritiba. O Fortaleza tem uma folha salarial, tem um valor de mercado dos seus jogadores menor do que o... Então, o que faz explicar isso? Aí vem o ponto que eu peguei. O Vojvoda é um treinador que pegou um time com valor de mercado, com jogadores operários. Montado pelo Ceni. Operários. São jogadores operários que chegam e fazem o que é comandado. E joga. E o Fortaleza dá trabalho. Fortaleza tornou um time chato. Não é mais aquele Fortaleza de 10 anos atrás que perigava entre B e C e A e depois caía de... Não é mais esse time. Fortaleza hoje é uma... Depois que ele subiu com o Ceni, ele é um time que sempre dá trabalho. Sem sombra de dúvidas. Então, qual é o pensamento do treinador? Você, mas é estrangeiro. Aí cai naquela mesmice, né? Aquela crítica eterna. Não, mas aí o treinador estrangeiro, o que ele tem de melhor? Tá aí, o que ele tem de melhor? Vai ver aí os primeiros colocados. Dá uma olhadinha nos primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Vai dar uma olhada. Quem que tá ali batendo de frente? Não. Treinador da A, B, C. São todos estrangeiros, meu amigo. Não, mas aí... No Palmeiras, Abel Ferreira. No Flamengo, o Sampaoli. Qual é a desculpa do que o treinador brasileiro tem agora? Mas tem que dar valor ao treinador brasileiro. Aí acontece isso que o Zago fez. Mas o Zago... Mas aí você vê... Mas aí a gente vê o paralelo. Você vê o Odair, que estava no Santos, ele foi bem sincero. Ele sabia que não ia ter elenco. Como o Santos não tem todo o santo ano, ele tem jogadores jovens, promissores, que o Santos bota lá, faz assim, ó. Pega aí e faça uma mágica para ver se consegue. O Santos está brigando para não cair a todo ano. Todo ano. E aí a gente já entra... Tem uma das melhores bases do Brasil. Se não... E é isso. Tanto que chegou há pouco tempo numa final de Libertadores. Sim. Com Marinho e Soteldo sendo destaques. Né? Só que aí é isso que eu perguntei uma vez e eu acho estranho. O Santos é um clube, sinceramente, para mim, mais estranho do Brasil, porque ele vende muito jogador há muitos anos. A gente botou até botei lá no grupo uma vez, em termos de venda, nesses últimos 10 anos, ele está, acho que abaixo um pouquinho do Flamengo. Sim. Isso, a gente não pegando Robinho, Diego, mais lá atrás. Neymar. E eles destruíram o Santos. Roubaram o dinheiro dele. Deixaram ele dar... Acabaram. E o Santos está em duas soluções para o Santos. Uma é cair e resetar, né? Outra é virar SAF. Senão não tem solução. E olha que toda vez ele tem jogador para vender. Toda vez ele pega... O Santos, para você ter uma ideia, ele quase caiu nos 2 últimos anos no Paulista. No Paulista, ele brigou para não cair. Então,
E tem vários jogadores. Agora mesmo está vendendo o Ângelo, né? Está vendendo bem o Ângelo. Essa janela agora, que recusou o Flamengo e está indo lá para fora. Está vendendo bem, está vendendo menor que o Flamengo ofereceu. Mas já vendeu o Caio Jorge, vendeu antes. Não, porque assim, o Charles, o Ângelo é reserva. O Ângelo está na reserva. Ele está vendendo menos, parece que quando o Flamengo ofereceu. E tá para vender o Marcos Leonardo para a Itália. Marcos Leonardo para a Itália. Aí a torcida invadiu, aí entrando agora nesse lance, invadiu, fez aquele... Já não é a primeira vez que o Santos faz isso? Novamente contra o Corinthians. Exatamente. Novamente contra o Corinthians. E novamente tentaram acertar o Cássio. Novamente. É uma das piores torcidas do Brasil. Mais uma vez, se não a pior. E o Vasco, o Charles vai falar sobre esse jogo, mas eu só queria dar como a gente vai falar também do Vasco. O Vasco fez uma boa partida, a torcida apoiou, achei até bonito. Eu falei com o Leandro, no particular. E não foi, Leandro, ou Betão. O que aconteceu em São Januário não foi a metade do que aconteceu na Vila. Não foi. Vila, o jogo não acabou. É bom deixar bem claro. O jogo não acabou. A do Vasco foi após o apito final. O do Vasco foi após o apito final. A confusão aconteceu fora de São Januário. A maior parte da confusão aconteceu fora de São Januário. E os torcedores estavam tentando voltar para São Januário para tentar agredir os jogadores. Então, é bem diferente do que aconteceu. E eu acho que o julgamento tem que ser diferente. Né? E até aproveitando o gancho... Não, mas rolou o rojão lá dentro também. Não, rolou rojão. Teve rojão atirado. Acho isso uma idiotice, porque o torcedor sabe que o time vai ser punido. Então, o torcedor que faz isso sabe que está prejudicando o seu time, sim. Né? E, geralmente... geralmente sabe quem é. E geralmente sai da onde as organizadas estão concentradas, porque todo mundo que vai ao estádio sabe onde cada torcida fica. Então, é fácil de identificar quem foi e de qual torcida foi. Mas, por exemplo, no caso do Vasco, mas a Força Jovem está punida e não tinha ninguém no estádio. Mas a torcida está lá, o que não está é a camisa. Tá, meu irmão, o que está punido é a camisa, é faixa, é bandeira, mas o torcedor está lá e sabe que o rojão saiu daquela direção ali. E quem começou a confusão, é fácil hoje identificar. Vai ter a carinha do cidadão lá, identifica e pune. Agora, não adianta o clube, como sempre eu falo aqui, o clube é refém de torcida organizada. A torcida organizada faz a merda, aí o clube é punido, o Vasco vai ficar aí um mês sem jogar com torcida. Mas o clube é punido, mas a torcida está sendo punida. No Vasco, torcedor... Desde Eurico Miranda, ele batia a palma para a Força Jovem. Não! Também. A Força Jovem hoje é massa de manobra, velho. Tá apoiando quem... É a maioria das torcidas organizadas. Estou falando da Força Jovem porque eu estou citando o Vasco. A Fúria também. A maioria hoje é massa de manobra. Vai com quem... E esse ano, em São Januário, no Vasco, tem eleição. E a eleição já começou a esquentar. E a gente sabe como que funciona bem em São Januário essa questão eleitoral. Outra coisa o Vasco hoje está punido. O Vasco vai passar aí um mês de punição preventiva. Aí é o que eu queria entrar. Eu só queria entrar nisso aí, Charles. Vou complementar, Betão. Além de tudo, o Ministério Público interditou São Januário. Ou seja, por isso que o Vasco não pôde jogar em São Januário. Os arredores, né? Por causa dos arredores. Por causa dos arredores e porque o Vasco não mostrou ter condições de segurança durante o jogo. Então, foi ontem lá um perito, né? Fez uma série de exigências e para o Vasco poder voltar a jogar em São Januário, o Vasco tem que cumprir essas exigências, né? Tem coisas que o Vasco falou, tem coisas que eu posso fazer, mas tem coisas que eu não dependo só de mim, como, por exemplo, policiamento. O policiamento não sou eu quem mando. Quem manda é a PM, né? Então tem que se fazer um plano de ação
e coordenação com a PM e com a Guarda Municipal, a diretoria do Vasco já se propôs a fazer isso, sentar na semana que vem aí e fazer esse plano, para poder liberar São Januário para a partida contra o Cruzeiro, para poder não jogar na ilha, jogar em São Januário, já essa partida contra o Cruzeiro. É só jogar lá, sempre portões fechados. Portões fechados. E estão tentando, tanto o Vasco como o Santos, antecipar o julgamento para poder... Você agora entrou... Você entrou no que eu queria falar. Não sei, Tefinha, a gente até uma vez discutir com essa sobre essa demora em julgamentos aqui no Brasil. Porque o negócio aconteceu hoje. Será que eles trabalham tanto que não conseguem... o negócio aconteceu no final de semana, não conseguem marcar para hoje, para final de semana, para essa semana, que não tem brasileiro, por sinal, não tem Campeonato Brasileiro. Ô, Stefano, como que é na Itália? Tem STJD na Itália? Sim. E lá, qual é a questão? Até não tem como comparar com o futebol brasileiro. Lá, as torcidas, em sua maioria, a punição que acontece, existe o respeito já inicial, né? O respeito de não invasão, de não tacar coisa em gramado, coisas assim, isso já existe, isso já é de berço, não tem jeito. Aqui a cultura é diferente, isso não tem como julgar. Tá? Aqui a invasão, tá morteiro, lá já aconteceu muito, isso foi parando com o tempo. O grande problema lá é posicionamento político, tá? Isso movimenta muito as internas, os ultras, né, italianos, e, infelizmente, por parte desses ultras, poucos, tá? Não estou falando nem perto da maioria, ainda tem questão de racismo, tem outras questões aí que cercam. E as torcidas são punidas, mas a federação ainda dá a liberdade para o clube punir a torcida. Entendeu? Ainda tem essa questão. Aqui no Brasil, não tem. Meio que é cada um por si, mas e Deus por todos. Ninguém quer. Por ninguém quer. Só para vocês terem uma ideia, essa questão de julgamento, né, que o Betão estava falando, o Corinthians, por exemplo, foi punido por cantos homofóbicos no jogo contra o São Paulo. E teria que cumprir essa punição. Só que entrou com recurso e continuou jogando com o portão aberto, com torcida e empurrando com a barriga esse recurso. O julgamento, por exemplo, o jogo aconteceu semana passada. Não podia julgar essa semana? Por que tem que levar tanto tempo para se julgar? Novamente, isso que eu quero... Que a gente... seria até bom o Lessinho aqui, porque ele defende tanto essa parte, óbvio, a gente sabe por quê, mas, demora 30 dias. Não é possível que não possa convocar o tribunal, por exemplo, até online, para cada um se defender e mostrar os seus recursos. Não precisa todo mundo estar... Tem explicação mais simples e óbvia possível. Isso é Brasil, cara. Isso é Brasil. Deixa eu... Stefano, deixa eu só passar rapidinho, Charles. Passar um pouquinho aí falando com o pessoal do bate-papo, né? Porque sem Leandro a gente vai direto e não fala com o pessoal aí, né? Meu pai Marcílio aí, eu não posso botar na tela, mas eu posso ir falando o que a galera falou aí. Manda um abraço para seu Marcílio aí, meu pai. Grande Marcílio. Cleitão aí falando. O Robson Cassiano falando que agora ele pode perder, coisa que ainda vai ser líder, né? Meu pai tá perguntando quem é o âncora. O âncora hoje sou eu. Sou eu, Betão. Não é Charles, não. Betão da Bahia. Charles e Tefinha, a gente vai dividir a ancoragem. Né? A gente vai dividir a ancoragem dependendo. Rio de Janeiro. Mas voltando aí, para acabar esse papo de boteco, como a gente falou, a pressão existe dos treinadores. Alguns, como o Zago, você disse, eles jogaram a merda no ventilador, mas é uma merda que é verdadeira também, porque o elenco, às vezes, ele pega... O Stefano foi categórico aí. Não é o elenco mais barato do brasileiro. É um elenco grande e até de valor alto. E eu vou te falar... Então, significa o quê? A diretoria, os caras lá, que tem que botar a cara da rua. Foi eles que saíram contratando, gastando a rodo, né? Pagando caro e o jogador não dando certo. E aí, como é que faz? 40 jogadores? É complicado.
O Charles, a gente falando do lance do estádio. Eu acho que já tinha que ter sido julgado, pelo menos em uma semana para se julgar. É uma coisa que eu não entendo. Betão, estão agendando para daqui a 15 dias o julgamento. Não existe isso. Não existe. O futebol hoje é dinheiro, cara. É dinheiro que você está perdendo. Os clubes têm uma bolha milionária. Então você passa aí. Vamos botar daqui a 15 dias, são pelo menos 3 rodadas. São mais 3 rodadas de punição. Aí você pega a punição máxima de. Vamos botar que se o Vasco. Aí eles vão diminuir. O Vasco pegou 6 jogos de punição, que é o máximo que pode acontecer, né? É a punição máxima. Mas já jogou ontem, e aí você não o Vasco está punido dentro e fora, né? Não pode ter torcida nem dentro nem fora. Já jogou ontem, 100. Vai jogar contra o Botafogo. Eu só queria entender como é que é fora isso, né? Porque fora você manda agora, o clube manda do lado de fora. Não, mas você não pode vender para aquele setor que fica para o visitante. Não pode ter comercialização. Torcida. Torcida. Né? Então você não pode ter comercialização. Então seriam 6 jogos de punição, pelo que eu entendi da lei. Você tem a pena máxima de 6 jogos. O Vasco não pode ter torcida, nem o Vasco, nem o Santos, nem como mandante, nem como visitante. Então, se for como mandante, o Vasco perde 6 jogos, pena máxima. Aí você tem agora o Cuiabá, aí você tem depois o Cruzeiro, Atlético Paranaense. Se for com 6 jogos de punição, eu só vou voltar a jogar em São Januário no segundo turno. Não. E tem torcida só no segundo turno. Só no segundo turno. Né? Aí, se eu pego a pena mínima de 2 jogos, eu já cumpri. Depois do julgamento, eu já cumpri. Então, eu acho, como eu falei. Eu acho que a justiça estava até andando um pouquinho rápido, mas agora voltou a ficar devagar de novo. Marcar para 30, porque hoje tem audiência de alguma coisa. É rápido quando querem. Quando quer julgar rápido, julga rápido. Quando quer atrasar, e depende também do clube, hein? Depende do clube. Vai por mim. Se o clube for alinhado à CBF, rapidinho anda. Se não for, meu irmão. Basta. Agora, então, a gente terminando isso aí, vamos agora pedir para o nosso querido Infanto mandar aí Ocean Market e logo depois o Botafogo, né? É o líder, então a gente vai para o líder. Segue o líder. Ô, Charles, fala aí do Ocean Market pra gente aí, por favor. O Ocean Market, aquele pessoal aqui de Niterói, região do Badu, ali do Sapê, tem o delivery, tá aí o número do delivery, e aceita a moeda social Araribóia. Então, quer fazer aquela compra, quer comprar aquela linguiça toscana, até fim, bonita,